Amém, meus amados? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus capítulo 21, versículo do 28 ao 32. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A parábola dos 2 filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória e de mais ninguém. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados. Semana passada eu falei aqui sobre a parábola da dracma perdida, né? Que é uma parábola que quase ninguém prega. A da ovelha perdida, a do filho pródigo, são pregadas. E aquela não. E essa aqui também é uma das que não são tão pregadas. Então precisamos entendê-la, né? Amém? Então aqui o Senhor Jesus estava falando para os sacerdotes da época, para os anciãos do povo, ou seja, os líderes religiosos de Israel. Então eles estavam ali fazendo perguntas para Jesus, eles sempre questionavam ao Senhor, mas não porque eles queriam aprender, era para ver se eles pegavam Jesus em algum erro. Mas Jesus nunca errou, então eles não conseguiam fazer isso, mas eles sempre tentavam. E numa dessas vezes aqui então, Jesus estava falando com eles, né? E Jesus contou essa parábola aqui, a parábola dos 2 filhos. Veja só, 2 filhos e um pai. Então nós temos que entender primeiro quem são as pessoas que estão aqui nessa parábola e o que elas estão representando, né? Então veja só. Aqui nessa parábola, o pai representa Deus, o Pai, Deus Pai, né? Que chama e comanda cada um de nós para fazermos a sua obra, ou seja, para trabalharmos no seu reino, na sua obra. Então, o pai dessa parábola aqui está representando o próprio Deus Pai. Amém? O primeiro filho que Jesus fala aqui na parábola, então, que recusa obedecer, né? Vamos ler de novo ali, ó. O pai chegou então e disse para o primeiro filho, né? Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Então esse primeiro filho aqui, que disse para o pai que ia trabalhar na vinha, ele representa, aqui na parábola,
ele representa os cobradores de impostos e as prostitutas. Mas na nossa vida diária, quem que esse primeiro filho aqui está representando? É qualquer pessoa que promete as coisas para Deus e não faz. Então promete e não cumpre, né? O segundo filho, depois eu vou estar explicando melhor, né? Só estou dizendo quem cada um deles representa. O segundo filho, então, aqui no versículo 30, diz: dirigindo-se ao segundo, ou seja, o pai foi falar com o segundo filho e disse-lhe a mesma coisa. Então, o que é que ele disse? Filho, vai trabalhar hoje vai trabalhar na vinha? E o filho disse o quê? Não quero, não vou, não quero ir. Né? Mas depois, arrependido de ter dito não para o pai, ele foi. Aqui Jesus fala também a respeito... então eu não disse quem ele está representando, né? Esse segundo filho aqui, ele está representando aquelas pessoas que aparecem como perfeitas, como maravilhosas, como lindas, que não têm defeito, que não têm pecado, que aparentemente estão fazendo a obra do Pai, mas é só aparência, não fazem. Né? E depois, então, mudam de opinião e se convertem. Então, aqui, o primeiro filho... Quando ele diz assim, quero que você entenda bem. Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Representa, então, aqueles que vivem fazendo promessas para Deus e não cumprem. Que mostram ser uma coisa que não são. E o segundo filho, que diz no 30, então, ele disse, não vou, não quero ir. Mas depois se arrependeu. Então, esses são aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, que sabem que são pecadoras, mas que depois se arrependem e se convertem. Então, esse segundo filho aqui são aquelas pessoas que mudam de vida. Então, eu estou falando devagar para você entender bem isso. Vou ler de novo. Primeiro filho. Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Prometeu e não cumpriu. O segundo, dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Então, esses dois filhos aqui representam duas classes de pessoas que estão dentro das igrejas. Tá? Duas classes de pessoas trazendo para os nossos dias de hoje, que estão dentro das igrejas. Algumas aparentam ser muito obedientes, algumas aparentam ser religiosos, bonzinhos, mas não fazem a vontade de Deus. Então é o primeiro filho. O segundo filho são aqueles que às vezes demoram para se converter, mas sabem que estão fazendo errado na vida, e daí mudam de opinião e obedecem. Ficou entendido? Amém? Aqui Jesus também falou a respeito de João Batista, no versículo 31. Não, 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, quem era João Batista? Eu sei que você sabe, mas vale a pena aqui a gente reforçar, para você lembrar, ou se tem alguém aqui que ainda não sabe. João Batista foi o precursor do Senhor Jesus. O que é isso? Foi ele que anunciou a chegada de Jesus ao mundo. Tá?
João Batista era aquele que olhava para as pessoas e dizia raça de víboras. Por que ele falava isso? Porque ele estava sendo usado por Deus para pregar sobre arrependimento. Arrependimento de pecados. E ele sabia que muitos que estavam ali perto dele, no Rio Jordão, eles estavam ali muitas vezes por curiosidade e não queriam se arrepender. Então, por isso, Jesus usou aqui o exemplo de João Batista, né? Porque Deus levou ele a pregar e muitos se arrependeram, mas teve aqueles que não quiseram mudança. Também aqui Jesus está falando de publicanos e de prostitutas. Quem eram os publicanos? Veja só. Os publicanos, eles eram na época de Jesus como um funcionário público de hoje. Como assim? Eles eram funcionários do Império Romano. Então eles trabalhavam para o governo da época. É como se fosse um funcionário público hoje que trabalha para o governo. Mas esses publicanos, eles eram odiados pelo povo. Por que eles eram odiados pelo povo? Porque o trabalho deles era cobrar imposto. Então eles cobravam imposto do povo de Israel e entregavam o dinheiro para o governo romano. Então eles eram odiados pelo povo, porque eles eram judeus que trabalhavam para os romanos. Então o resto do povo os odiava. E não era só por isso também que eles eram odiados, era porque, além de trabalhar para o governo romano, para o Império Romano, eles também roubavam. Então eles, por exemplo, vamos só dar um exemplo aqui. Se o imposto de determinada pessoa fosse, vamos trazer para os nossos valores de hoje, fosse R$500, o publicano cobrava mais. Vamos dizer que ele cobrava 1.000, ficava com 500 para ele e dava 500 para o governo, para o Império Romano. Então, por isso é que eles eram odiados pelo povo. Tanto que a Bíblia nos ensina que a gente nunca deve enganar, nem roubar, nem superfaturar alguma coisa, né? Por exemplo, se você tem um comércio, se você vai vender alguma coisa, você tem que vender para você estar fazendo corretamente diante da Bíblia por aquilo que o produto realmente vale. Ah, pastora, mas daí eu não vou ter lucro nenhum. Daí o que eu vou ganhar? Você vai ter a tua porcentagem ali que é te permitido cobrar acima. Mas nunca superfature um produto. Porque senão, além de você não vender por estar muito caro, você vai estar pecando, desobedecendo a Deus, porque isso é errado. Então, o cristão verdadeiro tem que ser honesto em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu trabalho. Então, superfaturamento, ou seja, tenho determinado produto que vale R$1.000. Eu vou cobrar 2.000. Isso é errado. Pastora, mas e o lucro? Uma porcentagem é correto. Nunca ultrapasse isso. Porque senão você vai estar pecando e não vai ter a bênção de Deus. Então daí não adianta você cobrar a mais, porque Deus não vai abençoar. Você pode até vender aquele produto, mas você não vende outro. Porque ninguém vai querer voltar a comprar. Isso vale para todo mundo, para todos nós. Então, seja o que for na tua vida, que você esteja negociando, que você esteja fazendo, no teu comércio, no teu trabalho, seja honesto diante do Senhor. Porque os publicanos faziam isso, era pecado, era errado, e eles eram odiados pelo povo. E hoje a gente vê muita coisa assim, pessoas que dizem o quê? Aquele lá, e eles não usam assim a palavra cristão, Eles usam aquele lá é crente?
Mas olha lá o que ele faz. Ele rouba, ele cobra mais. Então isso, além de envergonhar o nome do Senhor Jesus, prejudica a própria pessoa. Então eu sei que aqui tem irmãos que têm comércio, não estou falando por causa de vocês, estou falando porque é o que a Bíblia ensina, né? Mas então assim, se você for honesto, você vai ter recompensa. Deus vai aumentar o lucro para você. Agora, quando nós queremos fazer com a nossa própria vontade, além de ser pecado, vamos nos dar mal, né? Um exemplo aqui de um publicano que fazia isso era Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. E ele era odiado pelo povo. Tanto que quando o Senhor Jesus mandou ele descer da árvore, né, para que Jesus pousasse na casa dele, o povo que estava ao redor ficou admirado. Mas como Jesus vai na casa de um pecador, de um cobrador de impostos? Porque ele era odiado. O Mateus também era um coletor de impostos. Eles não eram bem vistos. Mateus trabalhava na coletoria, acho que é essa a palavra. E quando Jesus chamou ele, ele abandonou tudo e foi seguir Jesus. Então as pessoas eram odiadas por causa disso. Mas, o evangelho alcança a todos. Então o Senhor queria alcançar também publicanos e prostitutas. As prostitutas, então, porque eram esses dois grupos de pessoas que eram os mais odiados da época. Eram os publicanos e eram as prostitutas. Prostituta, não preciso nem explicar muito para vocês, vocês sabem muito bem o que é. E que, infelizmente, não é digno de honra, né? E naquela época, então, elas eram consideradas com muita baixa estima. Então as pessoas realmente desprezavam as prostitutas e os publicanos. Então, por isso, eles estão representando aqui o filho que disse que não ia e depois foi trabalhar. Por quê? Porque nas suas atividades anteriores, então de conhecer a palavra, eles sabiam que estavam errados, eles sabiam que estavam pecando. Então, com as atitudes, eles disseram para o pai: não, nós não vamos. Mas depois se arrependeram e foram, ou seja, mudaram de vida, se arrependeram e foram fazer a obra do pai. Então, as prostitutas e os publicanos, além de ser odiados, estão representando aqui cada um de nós, porque nós também já fomos assim, de estar desviados do Pai. Ninguém nasceu aqui pronto para ser salvo, não é verdade? Todos nós somos pecadores. Então, nós aqui estamos sendo representados pelos publicanos e pelas prostitutas. Ah, pastora, eu nunca fiz isso. Eu não estou dizendo que você fez essas duas coisas aqui. Que você praticou prostituição ou roubou de alguém. Eu estou dizendo que eles representam aquelas pessoas que antes sabiam que estavam erradas, mas continuavam no seu erro e diziam para Deus: não quero. Então, muitas vezes, o Senhor chegava para nós também e dizia para nós nos converter. Ou foi fácil de você se converter? Com certeza demorou um pouquinho, Então, era isso que você estava falando. Você sabia que você estava fazendo errado, você sabia que você era pecador, mas você estava dizendo: eu não vou. Então, o pai estava chamando e dizendo: venha, vamos trabalhar na minha obra. Vamos trabalhar na vinha, você vai lá trabalhar na vinha? E nós, antes de conhecer Jesus, dizíamos assim: não vou. Mas depois nos arrependemos
E fomos. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, esse aí é o segundo filho, né? Às vezes eu estou confundindo aqui o primeiro e o segundo, mas não quero falar errado. Mas era o segundo, né? E aí o primeiro, então, agora explicar o primeiro, são aquelas pessoas que se acham assim, que não precisam mudar, que estão corretas em tudo, que não têm defeito, que são pessoas dignas de serem respeitadas e honradas, mas que é tudo uma fachada, que é tudo uma máscara, que era como os líderes religiosos da época de Jesus eram. Então Jesus estava falando aqui para eles. Ele estava dizendo, vocês fazem tudo parecer correto, entre aspas. Vocês se mostram para o povo que fazem tudo certinho, mas vocês estão fazendo tudo errado. Em outras passagens também, Jesus chamou para eles de túmulo caiado, né? Que é aquele túmulo que por fora está branquinho, porque alguém passou cal, deixou branquinho, mas por dentro só tinha osso seco e podridão. Então esse primeiro filho aqui que disse, eu vou trabalhar, são aquelas pessoas muitas vezes que estão dentro de alguma igreja, hoje, trazendo hoje para os nossos dias, né? Estão dentro de alguma igreja, se mostram santos, mas se mostram santos apenas dentro da igreja. E lá fora são um verdadeiro demônio. Então, que mudança de vida foi essa? Então ele está dizendo para o pai, eu vou trabalhar na vinha. Mas depois não vai. Não vai por quê? Porque não obedece. Então o que nós aprendemos muito aqui nessa parábola é, nós não podemos apenas nos arrepender. Porque olha aqui, ó, no versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido. Então ele se arrependeu. Mas se ele tivesse apenas se arrependido e não obedecido, não adiantaria de nada. Então tem muita gente arrependida hoje dentro das igrejas pelo que fizeram lá fora antes de conhecer a Cristo, mas só se arrependem e não obedecem. Então não resolve de nada. Então, eu me arrependo de ter mentido, eu me arrependo de ter roubado, eu me arrependo de ter, sei lá, falado mal de alguém. Mas não muda de vida. Não vai fazer o que Deus mandou, que é pregar a verdade e viver a verdade. Então não adianta de nada. É igual o primeiro filho, que disse que ia, mas não foi. Mas o segundo se arrependeu. E daí depois que se arrependeu diz, não quero. Depois arrependido foi. Então não adianta apenas nós nos sentirmos arrependidos. Nós temos que ser obedientes. Se Deus nos manda fazer alguma coisa, nós temos que fazer. Pastora, o que você quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Eu quero dizer o que a Bíblia está falando. Quando Deus diz que nós precisamos obedecer, é porque Ele sabe que nós temos falhas. Então nós temos que estar vigiando sempre, irmãos, para nós não ficarmos que nem esse primeiro filho, só na aparência, só bonitinho. Eu frequento a igreja, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu canto, eu oro com os irmãos. Tá. Mas daí quando Deus diz assim, eu quero que você faça tal coisa, não faz. Uma das coisas que Deus pode pedir, eu quero que você mude de vida, e a pessoa não quer mudar. Então daí é só viver de aparência. Não tem mudança de vida, não tem arrependimento, não tem bênção. Porque a vinha aqui está representando o reino dos céus. Então o filho que disse que ia e não foi,
esse não foi salvo. Porque ele não foi para trabalhar na vinha, é o reino de Deus. Então ele não entrou no reino, ele não foi salvo. Mas o segundo que disse, não quero ir, mas depois se arrependeu e foi salvo, porque obedeceu. Então aqui está representando os publicanos e as prostitutas, ou meretrizes, como pode falar aí na tua tradução da Bíblia. Então o Senhor está dizendo para aqueles líderes, né? Ele fez essa pergunta daí no versículo 31, ó. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus contou então a história dos dois filhos e daí perguntou para os fariseus, né? Para os que estavam ali, os líderes judaicos. Ele disse, o que vocês acham dessa história que eu contei para vocês? Quem é que fez a vontade do Pai? Aí esse povo respondeu, o segundo. E ele disse, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então o que significa isso? Para entrar no reino de Deus precisa ter mudança de vida, precisa ter arrependimento sincero e obediência. Então muitos publicanos e meretrizes ou prostitutas vão entrar no reino, vão ser salvos, porque na última hora se arrependeram. E aqueles que às vezes passaram uma vida inteira dentro de uma igreja, mas apenas com fachada, apenas com aparência para mostrar para os outros que era uma pessoa boa, que era uma pessoa santa, que era uma pessoa que não tinha defeito, esses vão ficar de fora. Então por isso que Jesus disse aqui, ó, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. O que é isso? Eles vão entrar e vocês vão ficar de fora. Então a nossa vida cristã, né, irmãos, como eu digo sempre para vocês, eu quero sempre pregar aqui nas terças-feiras palavras, né, que nos ensinem a viver como cristão. Porque não adianta, é a história dos dois filhos, não adianta isso, não adianta eu fazer isso e nem vocês. Nós frequentar a igreja a vida inteira, mas não obedecer. Então não resolve de nada ficar em casa, ainda mais agora com o friozinho, né? É melhor ficar em casa se esquentando, jantando, do que vir para a igreja. Porque é só uma aparência, é só uma fachada. Então nós temos que vir? Claro que sim. Mas nós temos que mudar de vida. Não adianta. Ó, você me vê, eu vejo você, mas você não vê meu coração e eu não vejo teu coração. Mas Deus vê os nossos corações. Então a Deus ninguém engana. Então por isso Jesus contou essa parábola aqui. E daí no 32 ele falou do João, né? O João Batista. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Então João veio pregando que Jesus ia chegar, que o Cordeiro de Deus ia chegar para salvar o mundo. E os líderes judaicos criticavam João e até que ele foi morto. Por quê? Porque pregava a verdade. João Batista perdeu a cabeça porque pregava a verdade. Ele foi decapitado, né? Cortaram a sua cabeça. E daí isso faz a gente pensar assim, será que a nossa vida cristã, irmãos, está sendo cristã de verdade a ponto de, se for preciso, nós perder a nossa cabeça, mas falar a verdade? Porque tem pessoas, às vezes, que dizem assim, não, mas se eu falar a verdade em determinadas situações, vai piorar. Então eu conto uma mentirinha. Como isso? Se João Batista tivesse feito isso, ele continuava vivo, mas daí ele tinha ido para o inferno. Se ele tivesse falado apenas para agradar os líderes judaicos daquela época. Mas ele não fez isso. Ele olhava para as pessoas e dizia, raça de víboras. Por que ele dizia isso? Porque ele estava falando que aquelas pessoas eram semente de Satanás. Eram pessoas que não serviam a Deus.
que estavam com o coração cheio de maldade, que eram descendência de Satanás. Então, raça de víbora é isso, descendência de Satanás, ou seja, não é filho de Deus. E ele perdeu a cabeça por falar a verdade. Nós estamos dispostos a perder a nossa cabeça para falar a verdade? Ou será que para ficar mais confortável a nossa vida, a gente diz, não, deixa passar, isso não precisa falar. Não é assim. Ser cristão de verdade, irmãos, principalmente nos nossos dias de hoje, onde a vida está tão séria, tão corrupta, não é fácil. Mas tem um detalhe, é possível. Por que é possível? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele estava dizendo para nós, fácil não vai ser. Mas aquele que estiver disposto a perder a cabeça, falando a verdade, vai ter uma recompensa eterna. Então não adianta nós fazermos como o primeiro filho fez. Se Deus nos diz, faça tal coisa, eu vou fazer, pai, eu vou fazer. E depois enrola e não faz. Então às vezes é melhor a gente dizer, como o segundo, não quero fazer. Mas daí de repente o Espírito Santo fica na tua mente, fica trabalhando no teu coração, até o ponto de você se arrepender e dizer, eu vou, Senhor. Você já deve ter passado por alguma situação parecida. Às vezes Deus nos pede coisas que a gente não quer fazer. Mas aquele que tem o Espírito Santo vai acabar fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos avisa. Semana passada eu falei aqui um pouquinho a respeito de nós termos o Espírito Santo como nosso melhor amigo. De aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo dentro da nossa mente. E é assim que tem que ser a nossa vida. Não adianta a gente lembrar de Deus, irmãos. Não adianta a gente lembrar do Espírito Santo, de Jesus, só no horário de vir para o culto. Às vezes passa fazendo coisa errada o dia inteiro. E aí quando vem para o culto diz assim, esse culto hoje não foi bom. Não, esse culto hoje não prestou. Para começar o culto não é nem para você e nem para mim. O culto é para Deus. Então quem tem que gostar do culto é Deus e não nós. Mas agora vejam, olhando pelo outro lado da moeda, como que uma pessoa que passa o dia inteiro fazendo coisa errada, falando palavrão, assistindo coisa ruim, só fazendo bobagem o dia inteiro, aí como é que vai querer sentir a presença de Deus quando vir para a igreja? Não tem como. Pastora, mas eu trabalho o dia inteiro, graças a Deus, mas mesmo no trabalho tem que estar ligado com Deus. E estar ligado com Deus é estar separado do mundo. Porque a Bíblia nos diz, aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, às vezes, as pessoas por vergonha, por não querer falar de Deus, por não querer falar do que é, às vezes as pessoas perguntam, o que você é, o que você faz na vida? Você tem que responder, eu sou cristão. Mas tem gente que tem vergonha. Aí vem para a igreja e diz, o culto hoje estava ruim. O culto hoje não estava bom. Mas o dia inteiro se enche. Vamos fazer uma comparação aqui. O dia inteiro fica comendo comida estragada. Aí quando vem para a igreja, quer comer uma comida boa? De que jeito? A comida estragada não vai deixar você ter apetite para comer uma comida boa. A comida boa vai estar sendo entregue. Mas a pessoa que já está ruim, não vai enxergar
a beleza da comida que está sendo oferecida. Então a palavra de Deus é essa comida, é esse alimento, que nos faz entender que nós temos que nos arrepender, mas obedecer. Só se arrepender e dizer, um dia eu vou fazer, não resolve de nada. Então, arrependimento. E aí o arrependimento e a obediência faz a gente ir trabalhar na vinha do Senhor, que aqui está representando o céu, está representando a salvação, o trabalho, a obra de Deus, faz a gente trabalhar com gosto. Por quê? Porque sabemos que o nosso salário ou a nossa recompensa do nosso trabalho aqui vai ser dado lá na eternidade. Amém? Então assim, irmãos, não espere recompensa nessa vida. Enquanto você estiver aqui, você vai ser desaforado. Enquanto você estiver aqui, você vai ser ridicularizado. Enquanto você estiver aqui, vão rir de você. Enquanto você estiver aqui, vão te falar coisas assim que você vai dizer, não acredito que estão me dizendo isso. Mas se prepare, porque isso acontece. Se você fizer que nem o segundo filho. Sei que sou pecador. Preciso do perdão de Deus, vou me arrepender e vou obedecer. Aí vou fazer a obra do Pai e vou ter a recompensa eterna. Se você quer ser fiel a Deus, você vai ser criticado. Aquela pessoa que não é criticada, está tudo bem. Ou seja, não está fazendo a vontade de Deus, o inimigo não está nem aí para a pessoa, já está na mão dele mesmo. É o exemplo que eu cito sempre para vocês do homem em cima do muro. Vou falar aqui de novo porque dá bem certinho na mensagem. O homem em cima do muro, de um lado o anjo chamando para passar para o lado de Jesus e do outro lado o diabo olhando para aquele homem. Aí o anjo ficava dizendo, venha para o nosso lado, venha para Jesus. E o diabo quieto, né? Só olhando. Aí o anjo perguntou para o diabo, mas por que você não convida ele para ir para o teu lado? Ele disse, porque ele já está em cima do muro, ele já é meu. Quem está em cima do muro já é do inimigo. Porque no mundo espiritual não existe ficar em cima do muro. Ou você é de Jesus e faz o que Jesus manda, ou você, infelizmente, se torna inimigo de Deus. E se tornar inimigo de Deus, ai, ai, ai. Porque quando nós temos inimigos físicos, né, a gente clama a Deus e Ele nos ajuda. Agora, se a pessoa é inimiga de Deus, para quem que a pessoa vai pedir ajuda? Se não existe um ser maior que Deus. Estão entendendo a gravidade, irmãos? Então não queira ser amigo do mundo. Quando eu digo amigo do mundo, é amigo das coisas que o mundo oferece. Todo mundo bebe, eu vou beber também. Todo mundo mente, eu vou mentir também. Todo mundo faz isso. Lembram da frase que eu falei para vocês alguns dias aqui atrás? Não dá nada. Isso não dá nada. Todo mundo faz. Nada a ver. É o que anda circulando por aí. Nada a ver. Eu posso fazer o que eu quiser. Deus é tão bom que no final Ele vai me levar para o céu. Deus realmente é muito bom. Mas Ele não vai levar para o céu quem não mudar e obedecer. Então, por que nós temos que entender bem essa parábola aqui que Jesus contou? Porque todos os dias da nossa vida, como verdadeiros cristãos, nós temos que observar. Será que eu estou fazendo como o filho número 1? Ou eu estou fazendo como o filho número 2? Porque se eu estiver fazendo como o filho número 1, eu estou condenado. Porque eu estou dizendo que vou e não vou. Então é fachada. É viver de um jeito e falar outra coisa. Então, fala uma coisa e faz outra, de nada resolve.
Jesus também disse assim, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que disso passar provém do maligno. Então temos que falar a verdade. A Bíblia sempre diz isso. Fale cada um a verdade com o próximo. E fale também a verdade para você mesmo. Porque tem gente que acha que está caminhando para o céu e está caminhando para o inferno. Por quê? Porque está vivendo uma coisa totalmente contrária ao que faz. Está fazendo uma coisa contrária ao que fala. Então fala uma coisa, é muito bonito ver aquela pessoa falar lá fora, prega, fala que Jesus salva, mas dentro de casa é uma praga. E daí? Trata a família pior que um cachorro sarnento? E daí? Esse é um cristão de verdade? Nunca foi. Jesus disse assim, se te pedirem a capa, dê também a túnica. Se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. O que significa isso? No tempo do Império Romano, tinha uma lei chamada de angaria, que era assim que funcionava. Um soldado do exército romano precisava chegar em determinado lugar e ele tinha uma bagagem para carregar. Ele podia pegar qualquer pessoa, qualquer homem judeu, né, de Israel, e fazer carregar aquela carga para ele até 1 milha. Era a lei. 1 milha a pessoa tinha de ir carregar, importa se não pudesse ir naquela hora. O soldado chegava e dizia, Joel, vai carregar para mim essa mala aqui por 1 milha. Você não podia dizer que não. Você tinha que ir. Era lei. Aí vem Jesus e disse assim, estão te fazendo andar 1 milha? Ande 2. Então, a lei dizia, tenho que carregar 1 milha. Mas Jesus diz, carregue 2, aí você vai estar sendo um verdadeiro cristão. Se te derem um tapa do lado, dê outro. Aí você vai estar sendo um verdadeiro cristão. Se te pedirem a capa, dê também a túnica, que era a roupa da época dos homens, né? Tinha a túnica e tinha a capa que eles usavam sobre a túnica. Então Jesus disse, estão te pedindo a capa? Dê a capa, mas não dê só a capa, dê também a túnica. Fique sem nada, mas dê. Estão te pedindo? Dê. Aí você vai mostrar que você é um verdadeiro cristão. Então, ser cristão de verdade, irmãos, traz assim uma responsabilidade grande. Pastora, mas eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Não importa. Olha aqui, os publicanos e as prostitutas fizeram muita coisa errada na vida. Mas teve lugar para eles no reino. Teve lugares para eles na vinha. Não importa o que você já fez na tua vida. Se você se arrepender e obedecer, Jesus salva a tua alma. Pastora, para mim não tem perdão. Claro que tem. Só não tem perdão para quem pecou contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo, Jesus disse que não tem perdão nem nessa vida, nem na vindoura, ou seja, na eternidade. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É ofender o Espírito Santo. É rejeitar o plano de salvação. É dizer que alguma coisa que o Espírito Santo está fazendo, a pessoa chega e diz, não, isso aí não é Deus, isso aí é o diabo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Daí não tem perdão. Mas se você não pecou contra o Espírito Santo, que com certeza você não pecou, senão você não estaria aqui, porque aquele que peca contra o Espírito Santo perde totalmente o temor de Deus, ele já não frequenta a igreja, ele não sente mais culpa pelo pecado, ele não se arrepende, ele não está nem aí para nada.
Então essa pessoa não tem mais salvação. Mas se você está aqui é porque você está buscando Deus. Então estamos aqui porque queremos Deus. Não pecamos contra o Espírito Santo. Então qualquer outro tipo de pecado tem perdão. Seja o que for que você fez na tua vida, seja o que for que eu fiz na minha vida, tem perdão. Jesus oferece perdão. Mas daí nós temos que fazer então o que fez o segundo filho. Né? Se por um acaso eu troquei a ordem aqui dos filhos em algum momento, vocês me perdoem, porque às vezes eu falo o segundo é para ser o primeiro, mas é assim, ó. O primeiro disse que ia obedecer ao pai e não obedeceu. O segundo disse que não queria obedecer, mas obedeceu. Então nós temos que ser assim. Verdadeiros cristãos agem assim. Nós não somos raça de víbora, como João Batista falava. Ele dizia, raça de víboras. Quem vos livrará da ira vindoura? Então nós, graças a Deus, né, encontramos ao Senhor Jesus. Ele nos encontrou na verdade. Então a escolha é nossa. Nós podemos muito bem viver corretamente ou podemos fazer tudo errado e manter só uma fachada, manter só uma aparência. Mas que nós possamos ser verdadeiramente cristãos. Então seja aquilo que Jesus quer que você seja. E eu vou saber, pastor, o que Jesus quer que eu seja? Sabe sim, a palavra de Deus diz. Busque a justiça, fale cada um com o seu próximo a verdade. Ame a Deus acima de tudo e de todos. E o próximo como a si mesmo. Aí nós estamos fazendo a vontade do Senhor. É claro que antes de tudo isso, primeiro aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas depois que aceita, tem que ter um crescimento espiritual. Então, aceitou Jesus? Agora eu tenho que fazer o que eu não fazia antes. E deixar de fazer as coisas erradas que eu fazia. Então essa é a parábola dos 2 filhos. Ficou entendido, irmãos? Então guarde bem isso na tua mente. Um homem tinha 2 filhos. Chegou para o primeiro e disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele disse, vou. Ou sim, senhor. Porém não foi. Aí chegou para o segundo e disse a mesma coisa. E este respondeu, não quero. Não quero ir. Então era nós. Quantas vezes Deus nos chamou antes de nós converter e nós dizíamos, não quero porque o mundo me oferece coisa melhor. E na realidade não é melhor, mas a gente pensava que era. Mas daí chegou o momento que nós nos arrependemos e obedecemos. E aí então, né, fizemos a vontade do Pai, concluindo o que Jesus falou aqui no versículo 32. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então tem gente que não se arrepende. Pode fazer de tudo que a pessoa não se arrepende. Mas nós temos que nos arrepender. Arrepender das coisas que fizemos enquanto crianças, enquanto adolescente, enquanto jovens, adultos, idosos, ou seja, em todo o decorrer da vida, nós pecamos, nós somos pecadores. Mas tem oferta de perdão para quem reconhece que é pecador. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?